Presidente, são 3 eleições em uma. Boa tarde a todos aqui hoje, reunidos no querido Lamy. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Então eu agradeço de coração, inclusive pelo passado da hora já, que eu sei que todo mundo já estava esperando. Quero dizer para vocês que, além do prazer assim, de estar aqui, de poder vir ao Lamy, é um prazer muito grande eu entrar aqui no Lamy sob a companhia do meu querido colega de Câmara de Vereadores, o vereador Thiago Duarte. Eu digo isso porque o Thiago, eu não conhecia o Thiago até as eleições. Eu via no horário, na propaganda eleitoral, que ele entrava sempre falando maravilha. E aí eu dizia pro meu marido, quem é, né, esse que fala maravilha? E fiquei super feliz quando eu vi a colocação dele, enfim, fiquei mais feliz ainda quando ele assumiu. E aos poucos fui conhecendo o Dr. Thiago e aprendi a admirar o Dr. Thiago, porque é muito difícil na política a gente ter parcerias verdadeiras, parcerias que são uma via de 2 mãos e não uma via de mão única. E eu encontrei isso no Dr. Thiago. A gente sempre falando às claras, sendo super transparente um com o outro. E a gente conseguiu fazer então uma relação na Câmara de Vereadores que era positiva para mim, positiva para ele, mas sobretudo positiva para a população de Porto Alegre, que é o mais importante. Esse é o trabalho de um vereador. E também dentro da bancada conseguiu se estabelecer algo muito positivo para o nosso partido, que é o Partido Democrático Trabalhista. Então, Thiago, eu te agradeço, eu agradeço de coração o teu apoio, porque é muito difícil a gente encontrar também na política políticos bem intencionados, e eu conheço o trabalho do Dr. Thiago, e vocês todos que estão aqui são testemunhas de como ele, como disse o Vieira, é um vereador dedicado à sua comunidade, está lá sempre pronto para atender, e a área dele é uma área muito difícil, porque é uma área muito carente, né, que é a área da saúde. Então, Thiago, assim, de coração, obrigada mesmo pelo teu apoio, porque o apoio do Dr. Thiago não é um apoio qualquer. É um apoio de peso, não só pela sua votação, mas porque é um político que vale a pena a gente andar do lado. A gente não tem vergonha, a gente tem orgulho. E isso é muito bom para mim. Quero fazer assim uma saudação muito especial aqui ao nosso amigo Heron de Oliveira, que eu conheço também de vários tempos, mas que é muito partidário, o que para mim também é muito importante, porque eu vi, né, Heron, a dedicação que meu avô teve para esse partido, abrindo mão muitas vezes do convívio com a família, por essa causa que era a causa maior da vida dele. Esse partido era praticamente um filho para ele. Então todos aqueles dentro do PDT que são partidários, que não estão no partido só na hora que o partido está aí, querendo ver um cargo, entrar ou sair de governo, mas que está na hora boa, está na hora ruim, levantando a bandeira do partido, se colocando à disposição dos companheiros. Esse é o companheiro Heron de Oliveira. Por isso que para mim, eu fico muito feliz de poder ser tua amiga. Hoje a gente ainda falava disso e eu fico feliz também quando tu me disse aquilo. Gente, vou também falar aqui de uma pessoa que faz parte da minha vida já há bastante tempo, inclusive quando meu avô ainda era vivo, mas faz parte da minha vida mais fortemente depois que meu avô morreu, que é o nosso ministro Carlos Lupe. Quero dizer para vocês assim que é um testemunho bem pessoal. Quando meu avô faleceu, a nação brasileira perdeu um grande líder, o partido perdeu o seu grande líder, mas a família também perdeu aquele que nos dava o norte, aquele que era o nosso porto seguro, né? E nós muitas vezes nos perguntávamos, como é que vai ser agora? E ele não está mais aí. De repente veio caminhando o Lupe, assim, foi aparecendo, e aos poucos ele foi fazendo por mim e pela minha família
tudo aquilo que eu sei que se meu avô fosse vivo faria. E ele muitas vezes me diz que isso é uma obrigação dele. Mas tu vai me desculpar, Lupe, tem muita gente que talvez também tenha essa obrigação e não faça. Então, eu fiquei assim, confortada, na verdade, quando eu percebi as atitudes do Lupe em relação a mim, em relação aos meus irmãos, que um é deputado federal pelo Rio de Janeiro, o outro é vereador no Rio de Janeiro. Ele foi amigo da minha família. Porque muitas pessoas gostavam de dizer que o meu avô não tinha família. E isso é uma inverdade. O meu avô tinha sim uma família, na qual ele, claro, muitas vezes se ausentou, mas ele era aquele que comandava a família. Aquele que ajudava a família na hora que a família mais precisava, e era quem nos guiava. A gente sabia que no final ele ia resolver tudo. E o Lupe apareceu estendendo essa mão para nós, nos dando força. E dentro da política, a gente sabe quanto isso é difícil. Eu tenho certeza que meu avô não poderia ter escolhido o melhor sucessor. E isso eu sempre soube, mas com o passar do tempo eu tive certeza que o Lupe só ocupa esse lugar de presidente nacional do partido porque foi o meu avô que escolheu ele a dedo. Sabia que era um homem dedicado à causa do trabalhismo, sabia que era um pedetista ferrenho, sabia que era um homem íntegro, um homem coerente, mas acima de tudo, e o que é mais importante para mim, mais importante do que trabalhista ou do que pedetista, ele é um baita brisolista. Mas não é um brisolista só no discurso, porque tem muito brisolista no discurso hoje em dia. Ele é um brisolista na prática. Basta ver o que ele está fazendo no Ministério do Trabalho. Eu tenho certeza, Lu, porque onde meu avô estiver, ele está extremamente orgulhoso de ti, do teu trabalho, do teu empenho e da forma como tu está fazendo com que o PDT vá no caminho certo, mesmo que muitas vezes alguns queiram ir por outros caminhos. E tu vem com o teu jeito, conversa com um, conversa com outro, sempre tratando todos os companheiros da mesma forma, sendo leal aos companheiros. Então, assim, Lupe, eu te agradeço de coração. Eu já te agradeci, assim, quando a gente conversa, eu e tu, várias vezes. Mas eu quis dar esse depoimento, assim, porque a gente tem pouca oportunidade. Tu é um homem que anda o Brasil inteiro. E nessa oportunidade, aqui no Lamy, que tem todo esse significado do apoio do Dr. Tiago para mim, eu queria que todas essas pessoas soubessem. Quando alguém perguntar, mas quem é o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, era o maior amigo do meu avô, Leonel Brizola. Foi um grande amigo que ficou com ele até o final, no seu leito de morte. Foi um grande amigo. Por isso, claro, com certeza vai ser meu amigo de coração, porque eu sei que o meu avô escolhia a dedo aquelas pessoas que andavam com ele, estavam do lado dele, e o Lupe superava o companheirismo partidário. Era um amigo pessoal, era como um filho do meu avô Leonel Brizola. Então, para mim, é uma honra te ter aqui me ajudando na minha campanha, fazendo essas caminhadas que a gente fez lá antes em Canoas, agora aqui no Lamy. Eu me sinto muito honrada. Obrigada, Lupe. Gente, eu vou ser breve porque eu sei que tá todo mundo com fome, mas eu não posso deixar de dar o meu recado, né? Afinal de contas, eu sou candidata. Deixa eu dizer pra vocês. E eu vou pedir. Eu me elegi vereadora de Porto Alegre, o Vieira falou bem, fui a mais votada. Acredito sim essa eleição a uma grande homenagem que o povo de Porto Alegre fez ao meu avô Leonel Brizola. É claro que teve trabalho, como disse o Vieira, isso é lógico. Teve um grande trabalho de uma grande equipe, né? Que eu não preciso nem falar o nome deles, eles sabem muito bem. Mas teve essa homenagem sim. E eu vou só fazer uma reflexão com vocês assim, em relação à questão do voto, né? Uma vez meu avô me chamou na casa dele quando eu fiz 18 anos, Lupe, e me disse assim: olha, minha querida, o mais importante de fazer 18 anos não é que agora tu vai poder tirar a carteira de motorista, ou que agora tu vai poder viajar aí sem autorização de pai e mãe. O mais importante é que agora tu vai poder votar.